Olá, pessoal. Nessa videoaula, eu vou estar explicando a respeito das estruturas mistas, né, que era o último tema da nossa disciplina. Bom, o que seria uma estrutura mista, tá? A primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente precisa definir o que é esse sistema misto, tá? Existe sistema misto com outros tipos de materiais, eh, sem ser aço e concreto. Então é muito importante vocês definirem que é uma estrutura mista de aço e concreto. Tem estrutura mista de aço e madeira, tem estrutura mista de concreto e madeira, enfim, tem diversos tipos de sistemas mistos, então tome muito cuidado, né, na hora de falar que a estrutura é mista, tem que ter uma definição. Misto, mas com que tipo de material, tá? Então, o sistema misto, né, de aço e concreto, é aquele no qual a gente tem um perfil de aço, que pode ser um perfil laminado, um perfil soldado, ou um perfil formado a frio, enfim, tá? Que trabalha em conjunto com o concreto, tá? Que normalmente é concreto armado. Que aí a gente vai ter um sistema de pilar misto, viga mista e laje mista. Bom, então a gente tem elementos mistos, e não necessariamente a gente vai ter uma estrutura totalmente mista, tá? Isso é importante destacar. A gente usa estruturas de aço com laje mista, tá? Ou uma laje convencional. Isso também existe, tá? Perceba que o pilar misto, a gente acaba preenchendo ele com uma certa quantidade de concreto, né? Tanto na parte externa dele aqui, né, no caso do perfil I, né, a gente coloca o concreto armado entre as mesas, né, tanto do lado esquerdo da alma, quanto no lado direito, ou a gente preenche ele todo com o concreto, tá? Envolve ele todo no concreto. E nós também podemos preencher um perfil tubular com concreto armado. Isso é muito típico e muito usual, né, e devido à sua praticidade, porque a gente evita aí o uso de formas, tá. A viga mista, né, entretanto, a gente não tem esse preenchimento do concreto no perfil. A gente tem os 2 elementos trabalhando juntos, que é o caso da laje de concreto e a viga de aço, né. Então, pode ocorrer o pilar, o perfil estar imerso no concreto? Pode acontecer dessa mesa aqui está totalmente, eh 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 dentro, né, podemos dizer assim, da seção de concreto. Isso pode acontecer também, como também pode acontecer da gente preencher, esse pilar, desculpa, pilar não, viga, né, esse perfil de concreto, como a gente viu aqui em pilar misto. Mas isso fica muito inviável, porque a estrutura fica muito sobrecarregada, fica muito pesada, né, e aí às vezes não se torna interessante, tá? E nós temos a laje mista, né, que é a steel deck, né, a típica laje mista, onde a gente tem o uso da forma steel deck, né, por isso que ela ganha esse nome. Então, a gente tem o uso da forma, né, que vai conter o concreto ali, né, pensando num concreto, numa laje maciça, tá. Então a gente tem o uso, a incorporação, né, da forma da estrutura da laje. Bom, e como a gente faz essa interação entre o aço e o concreto? A gente tem 3 vias para fazer essa interação. A gente tem a via mecânica, né, onde a gente usa os conectores, pinos, né, tem esses tipos de conectores aqui, onde a gente solda uma chapa com furos, né, ou, entranhas, né, até mesmo um perfil, né, a gente pode soldar um perfil aqui em cima, né, e ter também a configuração. E as moças que é no caso das formas steel deck, né, que são essas ranhuras, né, que ficam, eh eh eh, ao longo da forma de aço, tá. E nós temos também, né, o meio de atrito, que seria, as reentrâncias, né, do da forma, né. Então, aqui é uma típica forma, né, reentrante, né, onde essas
extremidades, né, esses pontos aqui de dobra é que vão trazer o atrito, né, entre o aço com o concreto e fazer essa interação. Bom, a gente também tem a questão da aderência e repartição de carga, que também vai garantir uma interação entre esses 2 materiais, que é um caso muito típico em pilares com carga concentrada, né, com carga, de compressão concentrada. A atuação dessa carga vai fazer a repartição, né, das tensões, o que vai permitir proporcionar a aderência entre esses 2 materiais. Então, logo esses 2 materiais vão trabalhar em conjunto. Isso, tá, gente, com carga de compressão, né, carga axial de compressão concentrada. Bom, então vamos falar um pouquinho das vantagens de utilizar esse material. Com relação ao concreto, né, as contrapartidas do concreto, então a gente vai, a ideia de unir esses 2 materiais é poder suprimir, né, as desvantagens de cada um deles, né, e trazer o melhor de cada um, né, desses materiais. Então a ideia, né, quando a gente fala de vantagem, quando a gente fala de estrutura mista, né, é trazer suprimir, né, as desvantagens de cada um desses materiais, né, incorporando a vantagem do outro, né. Então, na estrutura mista de aço concreto, isso não é diferente, né. Então, com relação às desvantagens do concreto, né, que a gente vai suprimir, tem a dispensa de formas e escoramento. Então, dependendo da situação, né, principalmente lajes mistas, né, o uso da steel deck, a gente vai dispensar o uso de formas, né, a gente não vai precisar de formas. Dependendo do vão dessa laje, eu também não vou precisar de escoramento, tá. Se o vão for muito grande, aí sim eu tenho que usar escoramento, ok? E também para o pilar, né, dependendo da situação, se eu for lançar o concreto, né, num perfil tubular, eu não preciso usar forma, né, para conter esse concreto, né, o próprio perfil vai conter o concreto armado ali dentro, né. E também, né, a viga mista, ela não precisa, né, a viga propriamente dita, ela não precisa de formas, né, então a gente acaba também dispensando o uso, das formas e escoramentos nessa execução. A gente vai ter também a redução do prazo de execução da obra, né, isso porque a gente está utilizando um sistema que ele já vem pré-produzido, né, que é o caso do aço, então o aço ele traz essa suprição, né, que ocorre com o concreto, né, que o concreto tem um prazo mais demorado. Nós temos a redução do peso próprio e do volume da estrutura, com consequentemente redução dos custos da fundação. Bom, isso é a gente comparando com uma estrutura de concreto armado, tá, gente? Então, quando a gente olha uma estrutura de concreto puramente de concreto armado e uma estrutura mista, a gente vê que as seções elas ficam mais esbeltas, né? Justamente porque a gente tem a interação dos 2 materiais e o aço ele é esbelto, né? Então a gente acaba reduzindo o peso próprio dessa estrutura, o que vai trazer um alívio de carga também na fundação e reduzir aí os custos, tá? Atualmente a gente pensa muito nessa questão, né, de reduzir as seções, deixar as seções mais esbeltas possível para a gente ter aproveitamento de espaço, né, e também ter uma redução de custo, tá? E nós temos também o aumento da precisão dimensional da construção. Então a gente acaba, né, como eu disse, né, o aço ele tem ele é todo, né, milimétrico, né, então a gente acaba trazendo essa precisão para uma estrutura de concreto armado, né, que uma estrutura de concreto armado, né, não tem, né, então a gente acaba trazendo isso para o projeto, né, então isso é muito interessante, essa precisão. Bom, com relação ao aço, né, a gente vai ter a redução considerável do consumo de aço estrutural, que é um grande problema que a gente enfrenta, né, que o aço, que é a parte mais cara, né, de todo o processo construtivo,
né, quando a gente avalia o concreto e o aço, né. Então, a gente vai trazer essa redução justamente porque a gente está redistribuindo as cargas, né, então a gente vai utilizar um perfil menor, com um pouco menor, e, a gente vai ter a redução das proteções contra incêndio e corrosão, que esse é um tópico bem importante para trazer a estrutura mista, né, porque, há um grande embate, né, com o uso do aço estrutural, né, justamente porque ele não tem resistência, né, num processo de incêndio, ele tem a menor resistência entre os materiais que nós temos, né, estruturais mais comuns, né, que é a madeira e o concreto armado, tá? E por incrível que pareça, a madeira tem mais resistência que o aço. Por quê? Porque a madeira ela consegue conservar a umidade dentro da sua estrutura, né? Então, a madeira queima por fora, mas por dentro ela se mantém totalmente intacta e por isso ela não perde a sua característica mecânica tão rapidamente como é o caso do aço. O aço, quando ele está aquecido, ele vai perdendo graduativamente as suas características mecânicas, né? Então ele vai perdendo a resistência, né? E aí é um tempo muito curto, né? E vai comprometer aquela estrutura, e a gente sempre mede, né, o tempo em que essa estrutura se mantém, né, para a gente dizer se ela tem boa resistência ou não a um incêndio, né, e o aço, ele não tem essa característica. Então, para suprimir isso, foi até um, 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 que veio essa ideia do uso da estrutura mista de aço e concreto, né. O concreto vinha aí para proteger o aço, tanto do incêndio quanto da corrosão. É claro que a gente tem procedimentos, nós temos métodos, né, tanto revestimentos, pinturas, né, para proteger o aço da corrosão e do incêndio, né, mas aí a gente vem com essa ideia da estrutura mista que vai trazendo esse monte de vantagens também. Bom, e nós temos também o aumento da rigidez da estrutura. Como o perfil de aço ele é mais esbelto, né, ele tem esse problema, né, da flambagem principalmente, né, a gente agregando concreto ali, né, a gente tira, né, essa esbeltez, né, essa grande esbeltez do material, né, e evita esses tipos de instabilidades, tá? Então a gente acaba aumentando a rigidez da estrutura. Bom, aqui uma figura para mostrar justamente isso, né, uma típica construção mista, né, os pilares aqui misto, a viga, a laje. A viga a gente vai comentar como que a gente vai saber se é uma viga mista ou não, né. Bom, a laje mista, né, ou a steel deck, eh ou também chamada de laje com formas de aço incorporados, são elementos estruturais, né, construídos por formas de aço nervuradas, formadas a frio sobre o qual o concreto é depositado. Então, o que que acontece? Né? Essas formas, né, elas são trapezoidais, né, com nervuras trapezoidais, ah, similar, totalmente similar ao que a gente vê na telha, tá? É claro que para essas formas precisa de um aço com uma característica diferenciada, com resistência, né? Porque é um elemento estrutural diferente das telhas, que tem só a função de vedação. Mas o formato é bem parecido, tá? Só que a gente tem que ficar atento com essas características, né? A forma precisa de ter resistência, né? E alguns detalhes, né, a respeito das nervuras, das mossas, né, que precisa ter essa forma, né, para ter aderência, né, e ter interação entre o aço e o concreto. Bom, essa forma basicamente ela vai estar atuando ali como as armaduras positivas, né, se a gente fosse imaginar uma laje maciça, né, na laje maciça que vocês viram em estruturas de concreto, né, a gente dimensiona as armaduras positivas e negativas, né, então essa forma ela vai vir suprimindo essas armaduras, tá, tanto a positiva quanto a negativa, tá. E o que que acontece? A gente acaba colocando uma armadura, sobre, né, a laje, né, mais acima, né, que vai ser uma armadura de distribuição, tá. E essa armadura de distribuição a gente dimensiona da mesma forma que a gente viu lá em
em lajes maciças, tá? Essa armadura de distribuição é para distribuir essas cargas mais uniformemente na estrutura, né, e evitar as fissurações. Bom, qual que é a vantagem desse tipo de laje mista? Primeiro, facilidade de instalação, né? A gente tem a forma, a gente vem e instala. É super simples de instalar, né? A gente tem ganho de velocidade construtiva, né? A gente pode fazer pode montar a estrutura ir montando a forma, sem a necessidade, né, de ter que esperar, né, uma laje ser lançada para outra, para começar a fazer a outra, né, e fazer aquele processo que é tão desgastante, que é a estrutura de concreto armado pura, né. Então, nesse processo eu posso construir, né, posicionar todas as minhas formas, tá, e quando eu tiver com tudo pronto, né, com toda a estrutura montada, é só eu contratar, né, o concreto, né, para ser lançado. E aí eu lanço em tudo, né? Então, muito mais simples, muito mais ágil, né? Outra coisa que é interessante é a possibilidade, né, dessas formas, né, funcionar como plataforma de serviço e proteção os operários em atividades dos andares inferiores, né? O que está muito ligado com essa alta velocidade construtiva e essa facilidade de instalação, né? Então acaba que a gente constrói tudo isso aqui, né? E o operário vai fazendo outras coisas em cima aqui, né, da estrutura, antes mesmo de ter o processo de concretagem, né? Bom, e a desvantagem? Maior quantidade de vigas, tá? Perpendiculares às nervuras, para suporte da laje mista. Então, o que que acontece? Aqui, ó, tá a nervura, tá, gente? A nervura tá passando aqui, e nós temos as vigas que a gente chama de viga secundária, tá? Então, acaba que, para a gente precisar evitar, por exemplo, o uso de escoramento, etc., a gente acaba utilizando muita quantidade de viga secundária. Mas aí também a gente não usa muito pilar, né? Tem esse critério também. Mas aí a gente acaba gastando muito com essas vigas mistas, ok? Ó, com essas vigas secundárias. Necessidade de utilização de forro suspenso. Isso é mais estético. O que que acontece? Essas formas, elas ficam incorporadas na laje, né? E aí, depois do processo, né, vai ficar a forma lá, né? Então, esteticamente, não é interessante a gente ter essa forma exposta. Então, o que que a gente faz? A gente faz uso de forro suspenso para a gente não ter essa visão dessa laje dessa forma, né? Bom, então vamos falar um pouco do comportamento dessas lajes steel deck, nessas lajes mistas de aço e concreto. Bom, há duas coisas interessantes nesse processo, o comportamento entre esses dois materiais, que é a fase inicial e a fase final. Então, durante a fase inicial, né, antes do concreto atingir 75% da sua resistência característica, né, até ela atingir o seu FCK, a forma ela vai suportar toda a carga durante a construção. Então, ela tem que ter resistência suficiente para suportar essa carga até o concreto começar, né, a auxiliar nos esforços, né? Então, durante essa primeira fase, a forma ela trabalha sozinha. Na fase final, a forma e o concreto, eles vão se combinar, né, e vão constituir um elemento único, né? Então, agora eles vão trabalhar em conjunto, né? E como eu disse para vocês, a forma ela vai trabalhar como uma armadura positiva, né, na direção das nervuras, a fim de suportar as ações que atuarão durante o período da vida útil da edificação, né? Então, a gente vai ter essas duas fases distintas do nosso material. E aí, né, nós temos a característica da seção, né, transversal desse elemento, tá? E quando a gente fala dessas características, tá? A gente fala da altura, né, da seção, né? Então, a gente tem a altura da forma, que a gente chama de HF,
que praticamente não, é a altura da nervura, né, dessa nervura, dessa onda, né, que vai estar, né, aqui no Brasil, né, são, essas dimensões que eu trouxe aqui para vocês são referentes às dimensões, produzidas aqui no Brasil, né, que são as formas com altura de 50 a 75 milímetros, tá, que é o nosso HF. O TC, né, que é a espessura de concreto, né, que seria, né, a chamada capa, né, ele vai ter uma altura aí, superior, igual ou superior a 50 milímetros. Então, a altura total, né, que é o HT, é a soma entre a espessura do concreto e a altura da forma. Então, o HT ele vai estar compreendido entre 100 e a 200 milímetros. Então, a gente pode fazer, né, uma laje de 10 centímetros a 20 centímetros, tá? Utilizando esse tipo de elemento estrutural. Bom, nós ainda temos aqui, né, sobre a armadura de distribuição, né, uma capa de concreto de aproximadamente 20 milímetros. Bom, e nós temos também o valor de BF, né, que seria a largura da nervura, e nós temos a altura, né, essa altura da linha neutra, né, da linha mediana aqui, né, da nervura, que seria praticamente a metade aí do HF, né, a altura média da nervura. Bom, um detalhe importante quando a gente pensa, né, no concreto, né, para esse tipo de estrutura, tá, é pensar na dimensão do agregado, tá, porque a dimensão do agregado ele tem que ser, né, adequado com a distribuição, né, das armaduras e também com relação à forma ali, né, inserida. Então, a gente tem que tomar um cuidado, né, com essas dimensões. E aí, por recomendação, eu coloquei aqui, né, a, a mais comum que a gente usa, né, para esse tipo de concreto, tá, para esse tipo de laje, que é a brita 1, né, que tem uma dimensão máxima de 25 milímetros. E em casos específicos, onde há uma concentração muito grande de armadura, né, a gente usa a brita 0, tá, que vai ter uma dimensão aí de 12,5 milímetros. Isso aqui cai naquele critério, né, que a gente viu, que vocês com certeza devem ter visto lá em concreto armado, né, quando a gente fala dos critérios para detalhamento, né, de armadura, né, então a gente já tem que trazer isso definido de lá, né. Então aqui também da mesma forma, a gente está trazendo de concreto armado também, então a gente precisa também ter essa especificação. Bom, a gente, no Brasil, a gente trabalha com o catálogo da Metaform, tá, que ela que produz esse é claro que tem outras, né, mas ela é uma referência no mercado, tá. Então a gente tem 2 formas, no seu catálogo, que é a forma MF50, que vai ter altura de nervura de 50 milímetros, né, o HF igual a 50 milímetros, e nós temos também o MF de 75 milímetros, tá. Então, como particularidade, né, a MF50, ela além de ter essa altura de 50 milímetros, né, ela tem uma largura útil de 915 milímetros, né, que seria a largura aqui, da chapa, tá. E ela é recomendada para edificações urbanas, né, como hotéis, hospitais, escritórios, edifícios, garagens e etc. A MF75 ela vai ter uma largura, né, da chapa de 820 milímetros. E aí ela vai ser recomendada para empreendimentos industriais, onde a gente vai ter uma carga mais elevada. Bom, com relação à especificação do material utilizado pela Metaform, né, nas suas formas, ela utiliza um aço galvanizado ASTM A653, grau 40, tá? Para esse tipo, né, de aço específico, onde ela produz com espessuras entre 0,8 milímetros, 0,95 milímetros e 1,25 milímetros, tá? E o comprimento máximo, né, que seria o comprimento das chapas, né, é de no máximo 12 metros, tá? Bom,
Tem aqui as demais, né, características, dessa forma, tá. Bom, eu vou falar depois um pouco a respeito do dimensionamento, né, mas aqui a gente já tem algumas premissas, né, do que a gente vai utilizar, né, em determinados casos, né, se eu estou utilizando, se eu pretendo fazer uma steel deck em uma edificação, né, residencial, né, eu já sei que eu tenho que usar uma MF50, tá. Bom, então falando de dimensionamento, né, da steel deck, nós temos o dimensionamento no estado limite último, né, onde ocorre a fase inicial e a fase final. Como eu disse para vocês, na fase inicial, a gente tem a atuação isolada da forma, tá? Então, a forma, ela precisa resistir às cargas que estão sobre ela. Então, a primeira carga que a gente precisa estimar são os pesos próprios do concreto fresco, né, da forma, tá? Isso está descrito no catálogo. Da tela soldada, que é a tela de distribuição de carga, né, para evitar fissuração, e eventuais armaduras adicionais. Pode ocorrer da gente colocar armaduras adicionais nesse sistema. Também precisamos prever a sobrecarga de construção, tomadas como uma carga uniformemente distribuída, com um valor característico mínimo de 1 quilonewton por metro quadrado, tá? Então, a gente pode estimar essa sobrecarga através dessa prescrição ou utilizar a 6120, tá? A respeito das sobrecargas, né? Conforme o tipo, a tipologia da laje ali, né? Se é uma laje para fins de sala, né? A gente tem uma carga especificada nessa 6120, né? Então, a gente pode também utilizar essas recomendações. Bom, a gente também tem que considerar o efeito do empossamento, né? Caso o deslocamento no centro da forma, né? Então, pode acontecer, né? Também pisando ali, né? Ter essas condições, né? Então, a gente também precisa considerar esse efeito, calculando com o seu peso próprio, somando ao do concreto fresco, caso ultrapasse o valor de LF, né, que é o vão, né, da laje mista, sob 250, sendo o LF o vão teórico, né, na direção das nervuras, tá? Supondo como um acréscimo na espessura nominal do concreto de 70% do valor de deslocamento, tá? Em termos práticos, tá? Esse dimensionamento no estado, na fase inicial, a gente faz conforme a tabela do fabricante, tá? Então, assim, a gente faz o levantamento, né, das cargas, tá? De todas essas cargas, e com essa soma, né, dessas cargas, a gente faz a verificação, né, conforme a tabela, tá? Se vai resistir ou não. Bom, na fase final, né, a gente precisa fazer a verificação, né, da interação dos dois materiais, né? Então, a gente faz a verificação do estado limite último de colapso nessa fase, tá? Então, a gente tem a plastificação, né? Como a laje ela está submetida à flexão, né? Então, a gente vai ter o caso da plastificação, né, de uma linha da laje na direção perpendicular às nervuras, pela ação do momento fletor. Linha esta denominada de chaneira plástica, em um mecanismo similar à formação da rótula plástica de vigas de aço. Então, basicamente, a gente faz a simplificação, né, faz a análise dessa estrutura como se fosse uma viga, né, na direção da nervura, e verifica, né, esse mecanismo que é bem similar à rota plástica, tá, gente? E aí a gente faz as considerações, determina o momento fletor, determina essas considerações da rótula plástica, tá? Bom, o segundo colapso que pode existir é o colapso por cisalhamento vertical causado pela força cortante, né? Então, a gente também tem que verificar a questão do esforço cortante, né? Principalmente nos apoios, né, onde há uma carga excessiva, tá? E também o colapso por cisalhamento longitudinal, que é na direção das nervuras, né, causado pela força cortante. É o caso da interação, né, entre esses dois materiais, né,
cisalhamento entre esses dois materiais ali existente. Então, isso também a gente precisa verificar. Bom, então falando um pouco a respeito do dimensionamento, utilizando a tabela, né, do fabricante, eu trouxe aqui a tabela da Metaform. Gente, a tabela da Metaform vocês conseguem facilmente na internet, tá? Só colocar formas, Steel Deck, Metaform, vocês vão encontrar a tabela é muito explicativa, é muito autodidática, tá? Primeira coisa que eu preciso mencionar para vocês é que quando a gente vai fazer um projeto desse tipo, tá? Quando a gente vai fazer a concepção, a gente faz a alocação dos pilares, pensando já nos panos de laje, com certeza. Então, a gente já faz isso, os panos de laje, determina ali também, né, a questão da disposição, né, no caso das estruturas mistas, né, a disposição das vigas secundárias, tá? E aí, a gente verifica, né, com relação aos vãos, né, a gente pode utilizar aí, a gente faz, né, a verificação como se fosse uma viga, né, ou simplesmente apoiada, ou com vão duplo, vão triplo, enfim, né, com vão em balanço, né, então a gente faz essa verificação, tá, conforme o comprimento da nervura, tá, da forma, tá, isso é importante deixar claro, e aí a gente verifica, né, os apoios serão as vigas, né, secundárias ou primárias, né, que no caso das extremidades, então a gente faz essa verificação. E aqui também auxilia, né, se eu vou utilizar essa viga secundária, né, como que eu vou utilizar, isso vai te dar um indicativo. Por quê? Porque eu tenho o plano de laje, né, que vai ser aquele retângulo, né, e aí eu consigo, por exemplo, né, com um vão maior, estimar ali, por exemplo, a altura que eu preciso da minha laje, certo? Isso de concreto armado, tá? Então, com essa estimativa, né, eu já tenho ali mais ou menos a ideia, né, da altura da laje, eu vou aqui, né, e faço a verificação. Aí eu tenho aqui os vãos, né, entre apoios, né, então eu verifico. Poxa, se eu usar um vão simples, né, que seria a laje apoiada nas vigas primárias, né, pode ser que que a carga que está sobre ela, não, esse tipo de forma não resista, tá? E aí a gente pode pensar, né, em utilizar um vão duplo, né, utilizando ali uma viga secundária, né, uma viga intermediária ali, para reduzir esse vão da forma, tá? Então, a ideia é essa, a gente faz essas jogadas com base no que a gente tem de parâmetro aqui, ok? Então, faz uma estimativa, né, da altura da laje que a gente precisa, olha aqui, né, mais ou menos, a definição da espessura da forma, gente, é definição do projetista. É claro que eu vou tentar jogar, né, o primeiro chute vai ser aquela menos espessa, né, porque ela vai ser mais barata. Então, eu vou tentar jogar a menos espessa e ver se verifica. Se não verificar, eu vou adotar uma mais espessa, né? E assim por diante, tá? Então, a gente vai mesmo por uma tentativa no início, né? E aí, no final, a gente faz essas definições. Quando vocês estiverem bem inteirados a respeito disso, né? Dessas estimativas, esquece, vocês já vão bater o olho ali naquela laje, ali naquela situação, e já vai definir qual que é a espessura ideal, tá? Então, aqui, esse exemplo aqui é até da própria Metaform, tá? Então, olha como que o catálogo é bem didático, tá? Eles trazem até um exemplo. Então, no catálogo da Metaform, ele fala o seguinte, um exemplo. Suponha que seja necessário projetar uma laje de piso, tá? Apoiada em uma viga de aço e submetida a um vão múltiplo, né? Isso significa que não é um apoio simples, ou é um apoio duplo, ou um apoio triplo, enfim. E aí ele fala assim, as cargas de serviços que atuarem nessa laje serão 1 kN por metro quadrado de revestimento e 3,0 kN por metro quadrado de sobrecarga. Muito importante considerar o revestimento, tá, gente? O revestimento, tá? A gente faz uma estimativa de 1 kN por metro quadrado, é o que a gente usa.
Ah, mas eu tenho a especificação do contrapiso, do piso. Você pode usar a especificação, tá? Mas o que a gente normalmente utiliza, né, como padrão é revestimento de 1 kN por metro quadrado, ok? Então, eu tenho essas cargas aqui atuando sobre o piso da laje. Beleza. Então, a carga solicitante vai ser a soma desses dois valores, 1 kN por metro quadrado mais 3 kN por metro quadrado, 4 kN por metro quadrado. Perfeito. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho a carga, sei que o vão é de 2.500 milímetros, né? 2,5 metros. O que eu vou fazer aqui com essa planilha aqui, com essa tabela? Eu vou estimar a altura da minha laje. Qual será a altura da minha laje? Tem algumas relaçõezinhas que vocês podem utilizar para definir essa altura de laje, tá? Ou vocês podem supor, adotar aí um chute mesmo, o valor. Nesse caso aqui foi adotado um valor de 120 milímetros, tá? E aí a gente vai adotar, aquele adotou, né? Obviamente, né? Vocês têm que pensar nisso também. A gente tem como fixo aqui, né? A altura da nervura, né? Da forma de 50 milímetros. Eu estou usando a forma MF50, tá? Isso é importante, né? Da gente definir. E a gente vai ter, então, né? Como sobra aí para espessura de concreto, 70 milímetros, tá? Então, ele optou, né, por uma espessura menor, né? Porque o primeiro chute da gente tem que ser a menor espessura, tá? A gente tem que pensar no custo. Então 0,8. Perfeito. Então, aqui, né, vão simples não daria, né? Como aqui, ó, 120, 0,8, vão simples, aqui pensando em vão sem escoramento. Isso é importante também, tá, gente? A gente tem que pensar, se a gente for usar escoramento, né, a gente pode usar um voo que a gente quiser, né? Bom, mas pensando aí no custo, né, a gente não quer usar escoramento, né? Então não daria, né? Porque o meu vão aqui é de 2.500, né? E o vão simples é de 1.650. Bom, então ele teria que usar um vão múltiplo mesmo, tá? E aqui o valor máximo, né? No caso vão duplo, é de 2.600, que caberia nesse caso, mas aqui ele não falou quantos, né, vãos existem nesse caso desse piso, tá? Bom, enfim, então eu vou seguir aqui, né, a questão do peso próprio, ó, peso próprio, né, no caso desse sistema é 2,35 kN por metro quadrado, tá? Aqui também fala a massa, né, da inércia da laje mista, 8,85. E aqui, ó, nessa parte aqui, ó, nessa região aqui, a gente tem as cargas sobrepostas máximas e os valores de vão. Então, aqui, ó, nós temos os valores de vão em milímetro, e aqui a gente tem a carga sobreposta máxima, que seria a carga máxima resistida pela forma, tá? Então, eu estou com um vão de 2.500 e eu vou relacionar com as características da minha laje, a altura e espessura da forma. Então, ó, 2.500, eu vou chegar nesse valor aqui, ó, de 4,86 quilonewtons por metro quadrado. Essa é a carga, né, solicitante que a forma resiste, tá? Então, eu faço a comparação. Essa carga que a forma resiste é maior ou igual à solicitante? Se for, ok. Se não for, eu tenho que adotar ou uma espessura maior, né, de forma, né, para ver se resiste. Perceba que aqui, ó, 4,86, né, com a espessura de 0,8. Quando eu passo para a espessura de 0,95, né, ele já resiste 6,28 kN por metro quadrado. Então, aumenta a resistência dele aí. Então, a gente vai fazendo dessa forma para definir as dimensões da minha laje de steel deck. Bom, eu não vou entrar muito a respeito do dimensionamento
dimensionamento em si, tá? Mas esse critério aqui da tabela eu acho muito importante vocês terem noção. Bom, então agora a gente vai para a viga mista de aço e concreto. Então, quando que é uma viga mista de aço e concreto? O componente estrutural de aço, ele é ligado mecanicamente a uma laje de concreto. Esses dois elementos, né, eles vão trabalhar juntos, em conjuntos, ao momento fletor, caracterizando assim uma viga mista de aço e concreto. Então, a ligação entre esses dois componentes, ele pode ser realizado através de conectores de cisalhamento, né? Então, esse aqui é o nosso típico elemento de ligação, tá? Que são os pinos, né? A gente vai ver outros, tá? A gente já viu, né, alguns para trás aí, né? E o que que acontece? Nesse caso da viga mista, a gente vai ter uma largura colaborante da laje, auxiliando na resistência aí das cargas, tá? Então, a gente vai ter uma viga similar a uma viga T. Bom, com relação aos perfis de aço que a gente pode utilizar, a gente pode utilizar um perfil I, tá? Simétrico ao longo do eixo Y e pode ser assimétrico ou simétrico, tá? Em relação ao eixo X, tá? Digamos que o eixo Y seja esse eixo aqui, ó, que passa na mesa, ó, na alma, desculpa. Então, perceba que é simétrico. E o eixo X é esse daqui, né? Então, ele pode ser assimétrico em relação a essas duas regiões. Por que que isso pode acontecer? Como eu tenho essa largura colaborante aqui da laje, eu não preciso, né, necessariamente dessa mesa do perfil de aço. Então, eu posso reduzir esse elemento da mesa superior, tá? E aí eu posso economizar com aço. Então, isso é ótimo, isso é excelente, né? Essa ideia, né? Então, eu posso também inserir esse material na laje, né? Posso reduzir aqui, ó, o perfil, né? Posso fazer uma série de coisas, posso fazer configurações aqui, né? Perfil tubular, né? Caixa aberta, isso aqui é muito comum. Esses dois aqui em caixa são muito comuns em pontes, né? Enfim, a gente pode ter esses tipos de seções. Bom, com relação à laje de concreto, não muda daquilo que vocês já viram em estruturas de concreto, tá? Então, a gente tem as lajes maciças, que a gente pode utilizar. A gente pode usar as lajes pré-fabricadas, aqui, ó, um exemplo, ó. A gente tem aqui a laje pré-fabricada de lajota, né? A gente pode utilizar também, tá? Lembrando, né, que a gente precisa do meio de ligação, né, entre esses dois elementos, tá? E tem outros tipos, né, de lajes pré-fabricadas que a gente também pode utilizar, né? Então, a gente segue aquelas recomendações do concreto mesmo, tá? Isso em concreto. Então, vamos lá entender a largura efetiva, né, da laje do concreto. Bom, a largura efetiva é esse valor de B, né? O que que acontece? A gente tem a carga, né, aplicada aí na estrutura, né? E essa carga, ela vai trazer uma distribuição não uniforme de tensão de compressão, né? Na laje do concreto, né? E aí, né, essa distribuição, ela segue esse formato aqui, né, que não é uniforme. Perceba que a gente tem uma distribuição máxima, né, bem próxima ao eixo, né, onde passa a viga, tá? E aí, aonde a gente tem esse trecho, né, com maior intensidade dessa tensão de compressão, né, a gente pode transformar, né, fazer uma simplificação para uma distribuição constante, né, uma distribuição retangular dessas tensões, tá? Que vai ter justamente a largura efetiva da laje colaborando com a viga. Bom, a gente tem algumas considerações a respeito da largura efetiva, tanto externo, tá? Quanto externo, que eu digo, a viga de extremidade.
e quanto interno, tá? O LE aqui, né, é o vão da viga mista, né, o comprimento ali, o vão entre apoios da viga, tá? E aí, isso aqui é bem similar quando vocês viram lá a questão da viga T em concreto. É bem similar a ideia, tá? Então, a gente precisa fazer essas verificações, tá? Primeira parcela aqui, né, da, da largura efetiva interna, tá? A gente pega o valor do vão da viga e divide por 8, né? Pega essa distância aqui, né, esquerda, entre as duas vigas, tá? No caso, essas duas vigas secundárias aqui, né? Não necessariamente secundárias, mas essas duas vigas, né? A distância entre elas, divide por 2, pega aqui, né? O maior valor entre eles, tá? Faz a mesma coisa aqui, utilizando agora, né? Essa distância é 1 à direita, tá? Faz essa soma, ok? Vai ser o valor do meu P interno. E aí fazemos também da mesma forma para o P externo, utilizando o E2, ok? Então, a gente faz isso, né? Na verdade, enfim, a gente faz isso, faz essas determinações para encontrar a largura efetiva. Perfeito. Agora, com relação aos conectores de cisalhamento. Nós temos o conector de pino com cabeça, que é o stud bolt, e nós temos também o uso do perfil U laminado ou formado a frio, que é soldado na mesa do perfil, tá? A gente tem vários tipos de formas de fazer a ligação do pino com cabeça, né, que é o stud bolt, que é muito usado em estruturas mistas, por isso que eu dei um enfoque maior nela. A gente pode ligar diretamente no perfil, né, ou fazer o uso de camisa, como é mostrado aqui, né, coloca aqui a camisa, né, e faz essa ligação, ou até mesmo utilizar uma forma metálica, né, para fazer essa ligação, tá? Tem que ter muito cuidado na hora de executar essa solda. Perfeito, gente? Porque pode queimar aqui, né? A gente já viu problemas de solda, né? Então, isso também aqui é levado em consideração. Bom, com relação a esses conectores, vamos entender como que ocorre, né? Como que funciona as interações ali, né? Desse conector, né? Com os elementos ali interligados. Bom, nós temos aqui o colapso desse conector de cisalhamento, que é o caso o stud bolt, tá? Então, nós temos o stud bolt, né? E quando a gente tem uma força, né, aplicada na laje pelo conector, né? E uma outra força aplicada pelo conector, aplicada pelo concreto no conector, no sentido da seção de momento máximo para um momento nulo, né? A gente acaba trazendo problemas de fendilhamento do concreto, tá? Onde abre brechas aqui no concreto próximo, né, ao pino, e também ocorre o esmagamento do concreto, tá? E é esse esmagamento que pode levar esse fendilhamento do concreto aqui. Então, a gente precisa verificar, né, a resistência desse conector quando a gente vai fazer o dimensionamento dessa estrutura, tá? Então, perceba que essas cargas são opostas, né, como se tivesse uma deslizando sobre a outra, tá? E aí ocorre esse processo, tá? Bom, outra coisa que é importante é entender o comportamento, né, entre esses dois materiais, tá, gente? Deixa eu tirar essa equação aqui, que ela ficou errada. Ficou no local errado. Rapidamente que eu tiro. Bom, então, o que que acontece? Nós temos aqui, né, uma viga mista, onde não há uso de conectores de cisalhamento. Então, essa viga está submetida à flexão, tá? E aí a gente tem um deslizamento relativo entre a laje e o perfil metálico, tá?
Então, praticamente eles estão soltos ali, né? E nessa região, né, há um deslizamento, assim, né? Os dois materiais deslizam ali tranquilamente, tá? Sem nenhuma restrição. Bom, nessa segunda situação, a gente já tem os conectores de desalhamento. E aqui a gente não tem o deslizamento relativo, né? Esse valor de deslizamento relativo é praticamente nulo, tá? Bastante reduzido. Então, os dois materiais eles se deformam em conjunto, né? Digamos assim. Bom, e quando a gente analisa, né, essa interação na interface entre a laje e o perfil metálico, a gente percebe a distribuição de tensões aqui, né, ao longo das faces desse material. No concreto é em um sentido, no aço é um outro oposto, tá? Então aí a gente acaba tendo uma interação, né, entre esses dois materiais. Bom, e quando a gente fala dessa interação, né, é sempre importante verificar, né, como que funciona essa interação, se ela vai ser completa, se ela vai ser parcial, ou se não vai haver interação. E isso vai definir a nossa viga mista. Então, quando eu não tenho o conector de cisalhamento, basicamente ocorre nessa primeira situação aqui, onde eu não tenho interação. E aí, o meu momento resistente, né, ele vai ser um momento resistente do perfil, porque, na verdade, é o perfil sozinho, o perfil de aço, que vai estar ali funcionando como viga, né, suportando aquela flexão. Então, ele sozinho vai resistir, né, à carga ali de flexão. Então, aqui a gente tem, né, a distribuição de tensão, tá? Nós temos a linha neutra passando no perfil, né? A definição de linha neutra é muito importante, tá? Porque a gente vê, né, como funciona, né, essa distribuição, né, se ela é individual ou não, né? Então, aqui, nesse caso, a gente tem duas linhas neutras, uma da laje e uma do perfil, então está totalmente um elemento isolado do outro, tá? E aqui, né, essa distância aqui, né, do diagrama seria justamente o deslizamento que ocorre quando não há o conector, tá? Bom, quando a gente tem um conector, né, ou alguma uma conexão, né, um conector bem feito, né, a gente tem uma seção mista, tá? Onde nós temos uma linha neutra, né, passando ali no material, né? Então, o perfil, né, a seção mista é composta tanto pelo perfil de aço como pela laje, tá? Então, a gente tem aqui, né, o cálculo desse momento, né, através da tensão de compressão ou de tração, né, que vai ser uma distribuição ali, dependendo da linha neutra, equivalente, né, vezes, né, o braço, né, de alavanca, né, que seria essa distância que eu chamei de E, né. Bom, na interação parcial, né, a gente tem ali um pouco ali da interação, a gente ainda tem um pouco da lagem ali, do perfil atuando sozinho, né, um pouco do auxílio, né, da lagem nessa seção, tá? Então, a gente tem uma interação parcial. A gente ainda tem uma determinada carga, né, de compressão atuando ali na lagem, né, mais isoladamente, né? E aí a gente tem o cálculo, né, desse valor de momento, né, considerando essas duas compressões aqui, né, que eu chamei de C' e C duas linhas, tá? Que vai ser, né, que vai equivaler à carga de tração, né, que está aqui na parte inferior desse elemento, multiplicado por esse braço de alavanca EP, tá? Então aí eu tenho o meu momento. É claro que tem outras considerações, tem as simplificações, né, para fazer esse dimensionamento, mas eu não vou entrar nesse mérito específico,
tá? É importante que vocês entendam essas distinções, né, essas relações aí, tá? Perceba que aqui, né, nessa seção interação completa, né, a gente tem a parte superior comprimida e a parte inferior tracionada, tá? E aqui, onde não há interação, né, os dois elementos, né, eles têm um momento ali submetido específico, né, de cada um desses materiais, por isso que não há interação entre os dois elementos. Bom, gente, é isso, tá? Eu vou passar o capítulo referente a esse conteúdo, que vai explicar melhor detalhe, com maior detalhes a respeito de tudo isso que eu falei, né, com maior profundidade, tá? E vai auxiliar vocês também na hora de fazer o questionário, tá bom? Então, até!